Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos ao Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal, beleza. Pessoal, né? Nós chegamos então agora naquilo que a gente chama da formação dos sentidos. A gente já saiu ali da forja do corpo propriamente dito, né? E vamos entrar no assunto da formação dos sentidos. Antes da gente começar a falar, né, de cada sentido, de cada coisa relacionada a cada sentido em particular, eu queria explicar mais ou menos por que que a nossa preocupação com os sentidos é tão relevante, né? O que acontece, né? O que acontece é que nós somos, né, o que a gente chama de seres dotados de sensibilidade. Ou seja, né, a nossa parte principal, né, de fato, é o que a gente chama de intelectivo ou espiritual. No entanto, a nossa parte espiritual, né, ela não funciona igual, né, a dos anjos, por exemplo, né, dos seres puramente espirituais, né? Ela funciona aos moldes materiais. Em outras palavras, gente, né? Ela precisa da parte sensível, ela precisa dos cinco sentidos, ela precisa dos sentidos externos e internos, né? Para que ela, de fato, funcione, né? Para que ela consiga exercer as suas funções, beleza? Assim sendo, os sentidos acabam tendo, os sentidos externos, né? Acabam tendo uma dupla função. Beleza? Eu não sei se os senhores sabem, quem já começou a ler os livros, imagino que já saiba, né? Mas nós, na verdade, temos sentidos internos e externos, né? Existem cinco sentidos externos, mas também existem quatro sentidos internos, né? Dos quais, inclusive, a gente vai falar longamente nas próximas reuniões. Beleza? Né? Os sentidos externos são aqueles que a gente conhece, né, cuja função é a captação, em maior ou menor grau, do mundo. Né? Ou seja, a gente conhece as coisas, a gente conhece o mundo, as pessoas, os objetos, né? Aquilo que está fora de nós, né, a gente conhece através daquilo que a gente chama de cinco sentidos. Né? Os cinco sentidos, então, vão captar, né, os aspectos do mundo, os aspectos sensíveis do mundo, vão trazer esses sensíveis para dentro, né? Dentro, esses sensíveis vão ser trabalhados por um sentido interno chamado sentido comum, né? E que vai transformar aquilo ali numa imagem. Essa imagem vai ser jogada para a imaginação, que vai armazenar essa imagem, basicamente. Só que qual que é o ponto? Qual que é a coisa importante aí? Né? O que que acontece com essa imagem depois que ela chega na imaginação? Beleza? O que acontece é o seguinte, né? Dali, nós temos dois efeitos que vão acontecer a partir da nossa recepção de imagens. Por um lado, né, essa imagem vai ser avaliada, vai ser contrastada por um sentido comum, perdão, por um sentido interno, né, que nós chamamos de cogitativa. Não tem necessidade de a gente saber os termos técnicos todos certinhos, né, mas assim, a cogitativa é basicamente o que vai fazer o seguinte: ela vai pegar essa imagem que os sentidos nos trouxeram, né, esse estímulo externo, beleza? E ela vai comparar essa imagem com o que ela tem dentro dela, que é o instinto. Beleza? O instinto. Na verdade, tanto com o instinto quanto com as ideias que nós temos também, as ideias influenciam sim na cogitativa, né? Mas ela vai comparar esses dois pontos, a imagem e o instinto ou a ideia. Beleza? E aí o que vai acontecer? Na hora que isso acontece, a cogitativa vai avaliar aquela imagem em conveniente ou inconveniente, positivo ou negativo. Perfeito?
Se ela avalia essa imagem em positiva, ou seja, uma coisa conveniente a nosso bem, a nossa preservação, a nossa manutenção da vida, etc. e tal, ela gera um desconforto interno na gente, né? Que vai aumentar se a gente se afastar da coisa e diminuir se a gente se aproximar. É o que a gente chama de apetite concupiscível. Beleza? E se ela percebe aquela coisa como uma coisa negativa, né? Ela cria um desconforto na gente também, né? Mas esse desconforto vai aumentar se a gente se aproximar e diminuir se a gente se afastar, chamado apetite irascível. Beleza? Em outras palavras, gente, em outras palavras, a nossa cogitativa, ela vai dar para nós os nossos afetos, ela vai dar para nós os nossos sentimentos, e ela é diretamente alimentada pelas imagens que são captadas pelos sentidos. Beleza? Então, para começar na relevância, na importância que a gente tem através que a gente tem para os sentidos, né, nós temos aí o fato de que os sentidos eles são a origem, né, são uma espécie assim de o material fornecido para a nossa sensibilidade, para o nosso para os nossos sentimentos. Beleza? Então, aquilo que a gente sente, os nossos desejos, até os nossos desejos desordenados, concupiscência, tudo isso começa na nossa sensibilidade, começa na captação pelos sentidos externos. Beleza? Em outras palavras, gente, aquilo que a gente coloca para dentro através dos cinco sentidos, através dos sentidos externos, aquilo que a gente se permite ter contato, influencia diretamente as nossas realidades interiores e afetivas mesmo. Beleza? Da mesma forma, gente, né, existe uma segunda coisa que a gente faz com as imagens, né? Acontece que aquilo que a gente vai usar como base, como material primeiro, matéria-prima, né, para o funcionamento da nossa inteligência, também vai ser aquilo que a gente chama de imagem. Beleza? O que que acontece? A gente vai captar essas imagens pelos sentidos, vai guardá-las lá na imaginação, e com o tempo a gente vai juntando um monte de imagens que são parecidas umas com as outras, né? A gente abstrai dessas imagens aquilo que a gente chama de universal e joga fora aquilo que a gente chama de particular. E a gente cria, a partir dali, um conceito, beleza? Então, os conceitos, as palavras, né, elas surgem em nós, né, a partir da abstração, mas começando também com a imagem, né? Para que uma criança entenda o que um objeto é, ela precisa de fato conhecer, ter experiência com esse objeto várias e várias vezes. Né? O exemplo que todo mundo sempre dá, né, que é o exemplo mais batido de todos, é o exemplo do uau-au, né? Então, por exemplo, né, a criança vê o uau-au pela primeira vez, e aí ela pergunta, que é isso? Né? E aí você responde, fala, ah, meu filho, né, é o uau-au. Aí, uau-au? É, uau-au. E aí ela vê um outro cachorro, um segundo cachorro. E ela pergunta para você, o que é isso? Né? E aí você responde, oh, uau. Terceiro cachorro, o que é isso? Oh, uau. Quarto cachorro, o que é isso? Oh, quinto cachorro. No quinto cachorro ela vira para você e fala, au, au. Né? Por quê? O que que ela fez? Ela pegou a imagem do primeiro cachorro, ela pegou a imagem do segundo, ela pegou a imagem do terceiro, ela pegou a imagem do quarto, e ela começou a perceber, a inteligência dela foi separando ali algumas coisas dentro daquelas imagens, e ela começou a perceber que algumas coisas naquelas imagens apareciam sempre, que tinham algumas características naqueles bichos ali que eram muito, muito similares umas com as outras. Enquanto, por outro lado, né, existiam características dentro dos auaus que apareciam só em alguns e não em outros, características mais particulares. Né? Ele pegou aquilo ali, jogou fora, né? Ficou só com aquilo que aparecia sempre e criou um conceito, o conceito auau, né? Que ele sabe o que é, ele sabe agora que aquelas criaturas parecidas são o auau. A formação conceitual, gente, ela começa de fato nessas imagens, nas imagens que a gente ganha com o mundo natural, ou nas imagens que a gente adquire através do empréstimo de outras pessoas, através da linguagem, né? Então, na leitura, nos livros, nas pinturas, etc. e tal. Beleza? Em outras palavras, gente, para que a nossa inteligência funcione, ela
precisa ter imagens sobre as quais sedimentar os conceitos fundamentais, os primeiros conceitos. Beleza? Ela precisa ter imagens concretas, ela precisa associar aquelas palavras a realidades concretas no mundo. Beleza? Né? Em outras palavras, gente, aquilo que vai determinar a qualidade, uma das coisas que vai determinar muito seriamente a qualidade do desenvolvimento do nosso intelecto, né, de fato, é a nossa, são as imagens que a gente coloca dentro da nossa imaginação. É aquilo que de fato vai entrar pelos nossos sentidos. Beleza? Ou seja, gente, aquilo que entra pelos nossos sentidos, né, aquilo que entra, né, pela nossa sensibilidade, influencia tanto a nossa vida afetiva quanto a nossa vida intelectual. Ela nos influencia praticamente por completo, né? A gente até brinca, o nome original da Forja dos Sentimentos era Janelas da Alma, né? Que é um nome meio brega, mas enfim, né? É... Porque o pessoal chama, né? O pessoal fala os os sentidos são as janelas da alma, né? João Crisóstomo chamava, né, os sentidos de portas da alma, das janelas da alma e tal. Então, é através dos cinco sentidos que o mundo adentra a nossa alma, para o bem ou para o mal. Se a gente permite que coisas boas entrem através dos nossos sentidos, né, tanto a nossa afetividade quanto a nossa inteligência vai sendo, de fato, né, alimentada, influenciada por coisas que são boas. Se a gente permite que coisas más, né, que coisas mais adentrem os nossos sentidos, né, de fato, a gente, de fato, vai permitir que coisas ruins influenciem nosso afeto, nossa inteligência. Beleza? Eu tava vendo um seriado há pouco tempo, gente. A minha esposa, uma curiosidade sobre ela, é que ela gosta muito de filme policial, né? Ela sempre gostou. Então, uma das séries que a gente de vez em quando assiste é aquela Law and Order, né? Que é aquela dos policiais, tal, dos tribunais, lá, lá, né? E eu tava vendo um episódio desse, né, do Law and Order, e, e aí eles estavam falando de um crime de uns adolescentes lá que foi influenciado por um videogame. Beleza? E é muito engraçado, muito engraçado, muito trágico, né? Porque o videogame, o drama todo do episódio era esse, né? Os adolescentes tinham feito um ato atroz, uma coisa horrível, né? Mas eles estavam imitando um videogame que eles jogavam. E aí o filho de um dos policiais mostra para o pai, né, o videogame, e ele vai jogando. E assim, é um videogame basicamente assim que se pratica crime, né? Pratica crime, se mata pessoas, se assalta, se faz machuca, mata, né? É um videogame assim, sinistro, né? E aí todo o assunto do programa como, né, aquele videogame, né, e tal, como aquele negócio influenciou, incentivou a maldade e tal, não sei o que, falando daquele, como se fosse um videogame fictício, né? E realmente, assim, aparecem as cenas do videogame, né, eles fizeram um 3D, assim, bem fajuto, né, para fazer o episódio, e mostra cenas e são coisas atrozes, assim, são coisas, assim, medonhas no videogame. Você fala, né? Mas isso aí é um videogame fictício, né? Um videogame só para fazer no episódio lá, né? Não existe um videogame assim. Não, existem videogames piores. Né? Por exemplo, né, eu poderia citar o nome de um videogame chamado GTA. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Esse é um videogame antigo que tinha na minha época. Eu, particularmente, nunca joguei eu mesmo, né? Porque, sinceramente, a temática nunca me agradou, né? Mas, basicamente, é literalmente, né, um videogame no qual você é um criminoso. Você é um criminoso tipo, de gangue mesmo e tal. E você mata, assalta, rouba, faz coisas terríveis, assim. Esse é o jogo é isso. O jogo é você, né, assaltar, matar policiais, matar socorristas e coisas do gênero. O jogo é basicamente isso, né? É um jogo extremamente popular. Extremamente popular, a maioria dos jovens conhece, né, se não joga, né? É um jogo extremamente popular. Pergunta, né? É possível que algo de bom venha, né,
de colocar através dos nossos sentidos e consentir com a nossa vontade e aceitar, né? Esse tipo de coisa, né? Imagens de violência, imagem de no seriado lá teve o crime, etc, tal, mas assim, não é uma coisa tão impensada. Não estou dizendo que as crianças saem por aí matando gente, mas assim, é possível que alguma coisa de bom venha disso, né? De permitir que esse tipo de coisa dentro na alma, né? Que esse tipo de coisa, que esse tipo de consentimento, assim, você tem um prazer particular em ver outra pessoa sofrendo, né? Outra pessoa morrendo, né? É possível, né? Se esse fato, né, gera na gente uma certa aversão, é porque a gente percebe, né, que aquelas coisas que a gente vai colocando através dos sentidos dentro da alma, né, vão ter influência, né, para o bem ou para o mal, dentro da nossa alma mesmo, né, dentro daquilo que a gente vai mais tarde sentir e pensar. Beleza? E justamente por isso é tão importante, né, a vigilância, né, sobre os sentidos. Né? Justamente por isso é importante que a gente não permita que qualquer coisa, né, adentre ali na sensibilidade, especialmente das crianças. Aí você vai falar, pessoal, mas a gente já viu um monte de coisa ruim, a gente já viu um monte de coisa feia, né? Para nós, assim, já era, né? A gente já viu muita coisa terrível. Olha, gente, então, vou dar uma resposta boa e uma resposta ruim, né? Vou começar pela ruim, né? De certa forma, sim, né? De certa forma, realmente, assim, nós nunca seremos, né, nós nunca teremos nossa imaginação pura como é a de uma criança que nunca teve contato com coisas medonhas, né? A gente nunca vai ter, de fato, nossa sensibilidade assim, completamente intocado, porque, de fato, já tem muita coisa dentro que não é ideal, né? No entanto, gente, né, o argumento de que se já tem um pouco de lixo, então eu continuo botando lixo, é um argumento meio besta, né? O argumento é assim, já que já está meio ruim, a gente não toma conta e vai deixar a ladeira abaixo, né? É um argumento ruim, né? A diferença não está entre o péssimo condenado e o maravilhoso, perfeito, sem nenhuma mancha, né? Não, existe um espectro entre os dois, né? Existe uma percentagem, né? Então, quanto mais coisas a gente continua colocando de ruim, né? Mais vai piorando. Quanto mais coisas a gente vai colocando de bom, né? Mais as coisas vão, de fato, gradualmente melhorar. Dito isso, gente, dito isso, né? Se para nós ainda é uma coisa meio... É um trabalho meio de restauração, para os nossos filhos, particularmente nossos filhos muito pequenos, né, ainda é possível traçar um caminho, né, ainda é possível se esforçar numa determinada direção para que se evite ao máximo, né, o adentrar dessas coisas na alma, né, para que se evite ao máximo que essas coisas acabem de fato, né, se tornando parte da interioridade, né, da imaginação, das coisas dos conceitos que estão dentro da inteligência, beleza? Então, se a gente se penaliza por não ter tido ou não terem tido conosco, né, até por não saberem e tal, né, esse cuidado, se a gente se penaliza por causa disso, a gente tem que se penalizar duas vezes para não repetir o erro, né, com os pequenos, né, com os nossos filhos. Perfeito? Né? Então, por isso, realmente é necessário ser particularmente vigilante com ele, né? Particularmente atento àquilo que a gente vai permitir, né, que adentre ali. Já escutei muitas vezes, gente, o argumento de que, professor, tudo bem, mas hoje em dia é impossível, né? Hoje em dia é impossível, né? Tem influências ruins e imagens permissivas e péssimas por todos os lados, né? Por todo lado tem imagens terríveis, né? Então, né, não tem o que fazer, né? Se eu falar para o meu filho para só assistir filmes que não tenham cenas impróprias, né, eu vou ter que trancar ele, eu vou ter que viver que nem um puritano, né, e tal. Gente, isso é para furar, tá? Dá para viver,
Não está dizendo que você nunca pode ver um filme, não está dizendo que. Mas assim, dá para viver selecionando um pouquinho as coisas que a gente vê e deixa eles verem. Né? Dá para viver selecionando um pouquinho, né? Dá para viver a gente procurando saber antes, né? As recomendações dos filmes, etc. Tal. Dá para viver, né? Não é porque porque uma grande parte das coisas tem influências ruins ou mais pecaminosas que a gente, né, vai alegar que a gente tem que liberar tudo porque senão não pode ver uma parte das coisas. Isso é bobagem, né? A gente pode sim fazer o esforço da seleção. É de fato, gente, um esforço difícil, né? É de fato um esforço árduo. Às vezes, assim, é muito mais confortável, né, a gente botar a criança lá na frente da televisão, dar o controle na mão dela e ir embora, né? Porque a gente tem centenas de coisas para fazer, eu sei que a gente tem, né? Mas a gente tem que entender que no momento que a gente faz isso, né, a gente abre a porta, né? A gente abre a porta para que sabe-se Deus o que adentre. E a gente não pode ficar muito surpreso, né, quando mais tarde aquilo ali aparecer dentro da alma da criança, né? Porque a porta estava aberta, né? Então, de fato, é importante, né, que a gente faça essa guarda, né, essa vigia diante da nossa dos cinco sentidos, né? Daquilo que adentra o organismo a partir dos sentidos. Beleza? Dito isso, gente, vamos passar então para os sentidos propriamente ditos e quais são as coisas que a gente deve, de fato, né, atentar para com cada um deles. Beleza? Quero começar, gente, né, os cinco sentidos, eu imagino que todo mundo sabe quais são. Sim? Eu vou falar em voz alta, né, só para a gente organizar aqui o pensamento, mas eu creio que todo mundo vai estar assistindo agora e vai assistir depois dessa aula, né? Sabe o que são os cinco sentidos, né, e quais são. Mas beleza. Né? Nós temos o tato, olfato, paladar, audição e visão. Esses são os nossos cinco sentidos externos. Isso todo mundo sabe. O que às vezes as pessoas não sabem é que entre esses sentidos, na verdade, existe uma diferença de hierarquia e uma diferença de função. Ou seja, eles estão relacionados a certas faculdades nossas mais propriamente. Alguns estão mais relacionados mais propriamente que outros. Beleza? Isso aí, às vezes, o pessoal não sabe muito bem. Beleza? Então, vamos começar, gente, falando sobre a hierarquia entre os sentidos. Quais são os sentidos, de fato, que para nós são mais importantes, né? E quais são os sentidos que são, de fato, menos importantes, né? Que são mais triviais. Beleza? A diferença entre os sentidos, gente, a hierarquia entre os sentidos é medida em dois parâmetros. Bem simples, na verdade. E que a partir do momento que a gente sabe quais são, a gente consegue rapidamente colocar os sentidos em ordem. Em ordem, no sentido de ordem hierárquica. Quais são os parâmetros? O primeiro é o que a gente chama de transcendência. Transcendência é uma palavra meio engraçada, gente. O pessoal ouve transcendência já começa a pensar nas coisas meio espirituais, místicas, né, e tal. Transcendente. Na verdade, é muito simples. Transcendente é aquilo que ultrapassa a sua situação corporal, né? Então, aquilo que não está dentro de você, né? Não está tocando diretamente no seu corpo. Entende? Então, quanto mais transcendente, mais distante está do corpo do observador, daquele que está, de fato, né, vendo. Perfeito? Quanto mais longe for o sentido, melhor ele é, né? Quanto mais perto ele precisa estar, menos transcendente ele é e, portanto, né, menos excelente, né, menos importante. Beleza? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a quantidade de informação sobre o mundo que ele traz. Beleza? Né? É quanto a gente consegue captar do mundo. E para a gente saber quanto a gente consegue captar do mundo, gente, através dos sentidos, é muito simples, né? Pensa no quão facilmente você consegue identificar um objeto através desse sentido em particular, né? E aí você vai ver quanto mais informação você tem sobre a coisa. Perfeito? Sendo assim, gente, se esses são os nossos dois critérios, os dois critérios são transcendência e complexidade, né, de informação, então a gente já consegue colocar aí o nosso sentido menos importante. Não é que ele seja pouco importante, ele é importante, mas entre os cinco ele é o último, ele é realmente o mais básico, né?
que é o sentido do tato, beleza? O tato, ele é o mais básico, por quê? Porque ele é o menos transcendente, você tem que estar literalmente tocando a coisa, beleza? E ele traz pouca informação. O tato, de fato, só traz informação de pressão, temperatura, né? Ou dor, né? E textura. Perfeito? Ele só dá essas quatro coisas mesmo. Tanto é, né? Você imagina, se você estiver na sua casa, né, sei lá, lavando louça, e de repente você sente alguma coisa cutucar você nas suas costas, né? Você consegue dizer imediatamente, né, o que é que está te cutucando nas costas? Não, né? Aliás, se você não tiver ouvido ninguém chegar, você dava um susto. Dava um sobressalto para algum negócio lá, que aí era o seu filho, seu marido, sei lá, alguém lá tocando lá para chamar sua atenção, né? Mas, a princípio, só pelo tato você não consegue dizer o que que é. Você não consegue identificar simplesmente por causa do toque. Beleza? Você consegue dizer se está quente, se está frio, se é áspero, se é duro, alguma coisa assim, mas não consegue identificar muito mais do que isso. Beleza? Logo acima do tato, gente, nós temos um outro sentido que também é muito pouco transcendente. É muito pouco transcendente. Mas já carrega uma quantidade de informações maior, que é a do paladar. Beleza? O paladar, a coisa também tem que estar tocando diretamente, né? Tem que estar de fato na língua, né? Que é o órgão do paladar, né? Mas a gente já percebe, gente, que existe uma diferença grande entre o paladar e o tato, né? Porque se alguém toca nas suas costas, você tem dificuldade de dizer o que que é. Agora, se alguma coisa cai na sua boca, você imediatamente tem uma noção do que é, entende? Você tem noção de se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim, você tem noção mais ou menos se aquilo ali é comestível ou não, se aquilo ali é agradável, desagradável, qual é o sabor que aquele negócio tem, e assim por diante, beleza? Percebe que chega uma gama de informações muito mais complexa do que simplesmente a pressão, né, dada pelo tato? Pois é, né? Então, essa gama de informações que dá o paladar é um pouquinho mais complexa, né, do que a do tato. Tem um detalhe no paladar, gente, que vai ser muito importante para uma coisa que a gente vai comentar mais tarde, né? Que detalhe é esse? Percebam, o paladar, ele lida muito proximamente, tanto o paladar quanto o olfato, tá, gente? Ele lida muito proximamente com o conveniente e o inconveniente. Beleza? Em outras palavras, gente, para o paladar e o olfato, né, os adjetivos que a gente costuma dar para as coisas que a gente capta para ele, através deles, é bom ou ruim. Né? Quando você prova alguma coisa, quando você cheira alguma coisa, né, a primeira coisa que você pensa é se aquilo ali tem um gosto bom ou um gosto ruim. Né? Um cheiro bom ou um cheiro ruim. Né? Existem outras nuances, né? Existem vários tipos de sabores, né? Salgados e tal. A primeira coisa que vem é se aquilo ali é bom ou ruim. Isso aí é muito interessante, gente. É muito interessante. Por quê? Porque já começa a falar um pouco da função, né, desses dois sentidos. De fato, gente, paladar e olfato estão profundamente relacionados com aquilo que a gente chama de memória sensível. Profundamente relacionado com o despertar de determinados afetos. E a gente vai falar mais tarde, né, quando estiver falando deles particularmente, né, de que maneira, né, isso pode ser usado positivamente e de que maneira isso pode aparecer negativamente também. Beleza? Passa até aqui, gente. Tranquilo? Maravilha. Né? Como eu já dei o spoiler, né? O olfato é o que vem logo em seguida. Né? O olfato, logo depois do paladar, vem ali o olfato, né? Que também vai trazer mais distinções, mais informações, especialmente essa do bom ou ruim, né? Para a nossa sensibilidade. Né? Só que agora a gente já começa a entrar num grau de transcendência um pouco maior. Né? A gente consegue, por exemplo, sentir o cheiro de alguma coisa que está longe da gente. Né? A gente consegue sentir o cheiro de uma coisa que não precisa estar colada na gente diretamente. A gente consegue, de fato, ultrapassar um pouco o limite da nossa localidade. Beleza? Então, desses três mais inferiores, digamos assim, né, o olfato é um dos melhores, né, desses três menores. Beleza? Justamente porque ele traz
uma gama de informações muito maior. É maior que a do paladar, inclusive, tá? A gente, paladar, na verdade, só dá aqueles gostos mais básicos, aqueles gostos mais refinados que a gente sente, na verdade, são o olfato, né? A gente está sentindo, na verdade, tanto é que se a gente bota se a gente tampa o nariz enquanto a gente está comendo, parece que a gente não está sentindo cheiro. Perdão, parece que a gente não sente o gosto, né? Quando a gente está gripado também, a gente perde o paladar um pouquinho, mas na verdade é porque a gente não está sentindo cheiro, né? O olfato e o paladar estão muito relacionados, né? E também é um pouco mais um pouco mais transcendente que o paladar. Beleza. Esses aí, gente, esses três, né, tato, paladar e olfato, são os menores, são os sentidos mais inferiores. Agora a gente entra nos sentidos superiores. E esses, sim, gente, são muito importantes e muito poderosos. Beleza? Para o bem ou para o mal. O próximo da nossa lista, beleza, é a audição, que é o sentido que capta, de fato, né, tom, vibração, nota, o timbre, etc. e tal, né? Todas essas coisas são captadas, os sons, basicamente, no geral, são captados pela audição. Por que que ela aqui a gente dá um salto enorme? Por quê? Porque a audição, ela é, ao mesmo tempo, muito mais transcendente do que o olfato, ela vai muito mais longe. A gente consegue escutar, sei lá, trovões e relâmpagos que estão acontecendo a quilômetros e quilômetros de distância, beleza? Ela vai muito, muito longe mesmo. E, ao mesmo tempo, gente, ela traz uma quantidade de informações tão detalhada, mas tão detalhada, que a gente consegue, inclusive, pegar essas informações e transformar em um código, que é basicamente o que a gente chama de língua. Né? Isso que eu estou fazendo agora, essas palavras que eu estou falando aqui para vocês, nada mais são do que um monte de sons embaralhados, né? É um monte de sons juntos aqui, misturados, e lá, que eu estou repetindo para que vocês entendam determinada mensagem, beleza? E vocês conseguem discernir cada uma delas. Vocês conseguem discernir de cada um dos fonemas. A gente tem um monte de fonemas. E na nossa língua a gente ainda não tem alguns que em outras línguas existem. Entendeu? Existem fonemas no francês, existem fonemas no inglês, por exemplo, que não existem em português. Beleza? Então, assim, a gente consegue distinguir com tamanha precisão, né? E reproduzir também os sons, né? Que é possível fazer um sistema extremamente complexo, né? Chamado linguagem. E não só é possível, como a gente sempre fez, em todos os lugares do mundo. A gente faz isso desde que começou a brincadeira aí do ser humano na Terra, né? Então, pronto. Né? Por isso, de fato, a audição ela é tão importante. Beleza? Outra coisa que é interessante, gente, é que através da audição existe um, uma espécie de afinação automática da nossa vida afetiva, beleza? Então, os sons eles são de fato, né, bastante potentes no despertar, né? Não tanto com relação à memória afetiva, né, mas com relação ao despertar de afetos particulares imediatos. Beleza? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bastante besta, né? Mas assim, pá, né? Eu faço um som muito grande, muito brusco, e de repente, a nossa afetividade entra em alerta imediatamente. Imediatamente, né, aquilo ali, né, gera em nós uma reação afetiva muito séria. Se alguém fala conosco num tom de voz mais grosso, mais grave, né, se a gente escuta uma música com uma batida muito pesada, muito impactante, aquilo ali tem uma capacidade de modulação afetiva muito forte, muito forte. Entende? Então, de fato, né, especialmente nesse sentido e no sentido da complexidade também, né, a audição ela é bastante relevante, ela é bastante poderosa, ela é muito mais forte do que os outros três sentidos inferiores. Tá aqui, dá para entender? Beleza? Maravilha. E por fim, obviamente, né, só sobrou um, né, nós temos o rei, né, dos sentidos, né, que é a rainha, no caso, né, a visão. Beleza? A visão, ela é o mais possante, o mais potente, é aquele que traz o maior número de informações simultaneamente,
né? E o que vai mais longe. Assim, indisputado, tá, gente? Indisputado. Pensa, a gente consegue enxergar estrelas que provavelmente já não existem mais, porque elas estão tão longe que a luz dela demora mais para chegar aqui do que o tempo de vida dela. Para vocês terem uma ideia do que a nossa visão consegue alcançar, né? A gente consegue ver, né, outras galáxias, a gente consegue ver os recursos do universo através da visão, beleza? E não só isso, gente, e não só isso. Tem uma forma fácil de provar, né, que a visão ela é mais forte que a audição, né? Vocês imaginam se por acaso a gente está numa sala, né, digamos que todo mundo, né, do grupo secreto fosse fazer uma reunião presencial. E a gente junta todo mundo na sala, todas as 60 pessoas. E aí a gente começasse todo mundo a falar ao mesmo tempo, todos simultaneamente, falando ao mesmo tempo. Seria uma boa ideia, daria para entender alguma coisa que a gente está falando. Se todo mundo começasse a falar ao mesmo tempo, o que vocês acham? Ia ser legal, né? Não muito, né? Por quê? Porque por mais que a nossa audição consiga discernir coisas muito, muito detalhadas, ela, na verdade, é meio seletiva. Ela consegue discernir só uma coisa, uma coisa por vez, né? Ou pelo menos poucas coisas por vez, né? Se ela, de fato, tem que concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, ela começa a embaralhar, ela começa a misturar os sons uns com os outros. E aí a gente tem aquele som de sala lotada, que são basicamente todas as vozes combinadas numa só, né? Que é horroroso, né? Um negócio que deixa a gente até meio tonto, meio zureta, né? Pois é. Então, na verdade, a audição ela é potente, mas ela tem um limite. Agora, gente, digamos que a gente tivesse começado, né, a nossa aula agora e tivesse todo mundo de câmera desligada, eu inclusive, né? E aí eu ligasse a minha câmera durante 1 segundo e desligasse de novo, beleza? Nesse 1 segundo, vocês conseguiriam perceber alguma coisa sobre o que está aqui ao meu redor? Vocês conseguiriam perceber mais ou menos como eu estou vestido, né? Conseguiriam saber mais ou menos como é que está a minha aparência, mais ou menos em que lugar que eu estou, né? Quais são os objetos que mais ou menos estão ali em volta, sim ou não? Gente, um flash, 1 segundo, tchá, né? E a gente consegue perceber tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Às vezes você está passando na rua, você passa o olho assim, de repente você percebe que viu um conhecido. A sua visão identifica num vislumbre assim, a cara de um conhecido. Não, muito, ei, fulano, tá. Pronto, eu já fui atropelado uma vez por causa disso. Porque eu passei, é verdade. Aliás, uma curiosidade sobre professor. Quando eu digo que eu sou um sanguíneo muito doido, vocês não sabem o quanto. Eu já fui atropelado 6 vezes por distração. Sim, né? Então você imagina. Então, uma vez foi assim, uma vez eu estava atravessando uma rua movimentada e eu olhei para trás e tive a impressão de ver um conhecido passando num carro. E eu parei no meio da rua, ah, fulano, bah, aí fui atropelado, né? Então, acontece. Graças a Deus, o anjo da guarda é do poder, entende? Estamos aí até agora. Mas nunca quebrei um osso, acredita? Né? Negócio muito sério. Mas, enfim, piadinha só para, né? Mas eu até esqueci agora. Ó, o sanguíneo doido, né? Até esqueci o que eu estava falando. Ah, da visão, perfeito, né? Então, esse vislumbre, de fato, é o suficiente para a gente ter essa captação. Gente, isso é para mostrar assim, o quão, de fato, potente é a visão. Isso é muito bom, isso é muito importante para a formação do imaginário, a formação do intelecto, é muito bom para o desenvolvimento da inteligência, etc. Tal. Tudo isso é muito bom. No entanto, da mesma forma que é muito bom para o que é bom, da mesma forma é muito eficiente para o que é mal também. Beleza? Então, por exemplo, gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já tinha comentado nas aulas anteriores que a gente estava falando da pureza, mas eu só enfatizo agora que a gente explicou um pouquinho sobre a visão, para a gente entender o que eu tinha falado antes, né, com mais propriedade. Né? O pessoal fala, ah, não, né, mas a gente assiste coisa na televisão, e aí quando aparece uma coisa inapropriada, eu pulo.
né? Eu pulo, então eu paro, eu desligo, eu faço alguma coisa, sei lá. Ótimo, tem que desligar mesmo, tá certo, né? Só tem um problema. Lembra do 1 segundo, né? Lembra da foto? Já entrou, né? A imagem já entrou, e ela entrou assim, bastante completa, né? Por mais que tenha sido a nossa, foi 3 segundos que ficou a imagem. Em 3 segundos é tempo pra caramba. Ó, vamos contar 3 segundos aí, ó. 1, 2, 3. Nesse intervalo, imagina se eu abro a minha câmera, pô, 1, 2, 3, e fecho. Vocês não vão ver o que está aqui dentro, o que está aqui, né? Gente, é muito tempo, é muito mais do que a visão precisa, né? Para captar o que tiver para captar ali. É muito mais. Não é necessário de tanto, né? Portanto, né? De fato, o melhor é que se evite que a coisa sequer chegue diante dos olhos mesmo, especialmente aquelas coisas relacionadas de fato com as questões de pureza, né? Porque a visão ela é muito potente, ela é muito potente. Ela precisa de muito pouco. Ela precisa só de um vislumbre, só de uma coisinha, só de um negócio. Pronto, ela já capta ali tudo que tem para captar. Beleza? Óbvio, tudo que tem para captar, entendo, né? É óbvio que quanto mais observa, mais detalhe vê, né? Obviamente, né? Mas de fato é o suficiente para fazer o estrago que tiver que fazer, percebem? Então, por isso, de fato, né? É importante ter cuidado, é importante, de fato, ter vigilância sobre tudo, né, todos os sentidos, sobre todos os 5 sentidos. No entanto, gente, né, a vigilância sobre a audição e visão, particularmente sobre a visão, ela tem que ser mais redobrada que as demais. Esse é um dos motivos, e vamos falar sobre esse assunto aqui, da gente, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente enche tanto a paciência dos senhores com relação às telas, né? É por isso que a gente toda hora fica lembrando, fica falando lá, né, sobre a questão das telas. Realmente, né, não é uma coisa boa. Realmente, não assim, óbvio, ele tá usando tela agora, né? Realmente não é uma coisa boa deixar aquela porta aberta, né? Não é uma coisa boa a gente deixar sem vigilância, sem seleção, sem cuidado aquilo ali, porque às vezes é um vislumbre. Gente, uma coisa muito trágica, eu já comentei nas outras aulas, mas eu vou reforçar porque isso é muito sério. Muitos vícios nos jovens de hoje, nos adolescentes de hoje, nas crianças de hoje, né, começaram sem o assentimento. Começaram sem que a criança estivesse procurando nada de mal. Mas ela estava olhando solta na internet. E ela é criança, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está procurando, não sabe nada, né? Então, às vezes ela digita uma coisa assim super simples, né? Aparece um negócio feio lá, ai meu Deus, aí tira rápido. Mas aquela imagem entrou. Aquela imagem entrou e aquilo ali fica na cabeça, aí fica curioso, fica pensando, nossa, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquilo ali fica rodando, fica rodando, fica rodando, aí digita de novo só para ver o que que era, é só para tirar a dúvida e tá, não sei o quê. Pronto, né? Às vezes entram-se vícios não por causa de uma maldade, né? Não porque de fato alguém foi lá procurar. Não é que a criança falou, nossa, eu vou fazer uma coisa má que meu pai não gosta, mas eu vou lá ver. Entendeu? Não foi isso. Ele estava lá na internet, estava lá fazendo isso aqui, jogou uma pesquisa que para ele era idiota, né? Para ele era uma bobagem, né? Para ele era uma coisa ridícula, né? Então, eu comentei para vocês, comentei nas aulas passadas, gente. Eu procurando a imagem para colocar das imagens lá do Instagram, né? Nas artes nossas, né? Imagens que na minha cabeça assim, eram estupidamente inocentes, assim, estupidamente inocentes, né? Digitei lá, de repente me parece uma atrocidade. Né? Eu falei, que isso, cara? Entendeu? Eu digitei literalmente a criança brincando. Eu sei porque aquilo ali foi tão chocante para mim que ficou marcado aquela experiência. O que eu tinha pesquisado era isso, era menino brincando, né? Porque eu queria foto um menino jogando futebol, sei lá, jogando futebol, brincando com um bonequinho, para botar nas artes lá das crianças e tal. E me veio aquele negócio que eu já comentei com vocês, né? Não há possibilidade disso acontecer com um jovem, com um adolescente, até bem intencionado, né?
que joga alguma coisa lá, tipo, um negócio que ele viu no filme dos Vingadores, aí joga lá. Ou então um negócio, nossa, não entendi aquela piada naquele filme, deixa eu ver o que que é. E aí bota lá. É impossível que isso aconteça, né? Me parece que é improvável que não aconteça, né? É improvável, né? Porque, de fato, assim, os mecanismos de busca hoje em dia são voltados para isso, né? É o que mais aparece, né? Então, de fato, é muito importante ter vigilância, é muito importante gerar certos mecanismos de defesa contra isso. Professor, mas vai ser impossível que a gente faça um trabalho perfeito com relação a isso. O que vocês acham? É impossível? Tá bom, vou dar uma resposta trágica para você, né? É muito improvável que, de fato, assim, nunca se tenha contato com absolutamente nada de ruim, porque realmente estamos inseridos num mundo terrível, né? Mas eu gosto de dar um exemplo bem idiota para ficar bem fácil de ver, né? Digamos que tivesse um local, beleza? Aonde a água, né, às vezes ela está contaminada. E é muito difícil evitar que a água esteja contaminada. Beleza? Veneno. Contaminar com veneno, coisa que mata mesmo. Beleza? E aí você bota um copo de água pro seu filho e você percebe, você vê, né, um pedaço de veneno, né, boiando lá na água. Você dá para ele mesmo assim, ou você vai tentar buscar uma água melhor mais uma vez, vai tentar uma segunda vez, né? Não, mas é só um pouquinho, né? Tá difícil tirar o veneno, né? Tá tão desagradável ficar procurando água limpa, né? Tu dá o veneno? Né? Parece. Não, parece que assim, se a gente puder, a gente vai evitar o máximo possível, né? Vai tentar fazer tudo que for possível para evitar que entre veneno. Óbvio, é provável que tenha algum tipo de contaminação em algum momento, é provável, né? Obviamente não vamos trancar o moleque numa jaula, né, e tal, né? Infelizmente é ilegal, não é brincadeira, né? Mas não vamos fazer isso, né? Mas realmente assim, tudo aquilo que a gente puder fazer, né, para evitar tudo aquilo que a gente puder fazer para limitar o máximo possível o contato, né, dos sentidos com aquilo que de fato não é o melhor, beleza? A gente de fato vai fazer. Dá tendência aí, gente? Sim. Pessoal, eu na verdade vou precisar ir, mas a gente já passou a parte introdutória toda. Na semana que vem a gente começa então com paladar e olfato. Pode ser? Aí eu libero vocês 10 minutinhos mais cedo hoje. A gente começou 35, né? Pode ser? Senhores, me desculpe, a gente está numa semana meio conturbada aqui. E a coisa está meio caótica. Eu estou meio sozinho aqui para fazer os negócios, então vocês imaginam. Mas a gente vai combinando, né? Vai se ajeitando. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.